Pessoal, bom dia, saudações tricolores. Chegou, né? Chegou o dia. Eu não gosto dessa afirmação. O jogo mais importante da história. Eu acho que é o jogo mais importante do momento. O jogo mais importante do momento. O jogo mais importante da história, eu acho um tanto quanto exagerado. Tivemos já tantos jogos mais importantes da história, tantos acontecimentos inesquecíveis, uns bons, outros ótimos, outros maravilhosos, outros nem tanto. Hoje eu estou querendo dizer um pouco sobre aquela Libertadores de 2008 que nos tomaram na mão grande. Mas nós não só nos tomaram na mão grande, como lá cometemos nossos erros também. Eu fiz um vídeo no canal aí já anteriormente falando sobre isso. A teimosia do nosso querido Renato Gaúcho, grande amigo, posso dizer grande amigo, tem inclusive uma participação na vinda dele para o Fluminense, lá em 95 como jogador, mas isso aí é outra história, a gente conta depois. Hoje, não importa erros do Fernando Diniz, de escalação. Aliás, antes disso, antes de irmos direto para o jogo, vamos falar ainda um pouco sobre aquela Libertadores lá. De ontem para hoje eu não tive como não rever essas lembranças. Até porque aquela Libertadores eu fui em todos os jogos. Nós que somos mais antigos, nós não temos como nos livrarmos das lembranças. Eu lembro das quartas de final lá contra o São Paulo. Fizemos o primeiro jogo lá no Morumbi. Perdemos e tínhamos que virar aqui, E mesmo assim fomos para o Maracanã. Aliás, como sempre a torcida do Fluminense faz, ela não desiste nunca, E esse jogo, eu estou especificando quartas de final, porque hoje, teremos o início da disputa por essa vaga. Na mesma fase. E aquele dia no Maracanã foi uma mistura de sentimentos. Aliás, como tudo que envolve torcer pelo Fluminense, Nós nunca temos um sentimento único durante uma partida. Ou que vamos vencer, ou que vamos perder, ou que vamos nos classificar, ou que não vamos nos classificar, ou que vamos ser campeões, ou que não vamos ser campeões. Isso não faz parte da característica da nossa torcida, A gente sempre vai confiante e disposto a enfrentarmos tudo aquilo que pode acontecer durante um jogo. E esse foi um daqueles. As coisas ficaram difíceis. Tivemos que virar o jogo mais uma vez. E aí insisto, com erro de escalação do Renato Gaúcho, que no segundo tempo corrigia o seu erro e virávamos todos os jogos. Foi assim a competição toda. Mas não é para isso que estou fazendo esse vídeo.
Me veio aquela lembrança daquele gol do Thiago Neves, o escanteio que o Thiago Neves bateu, e aquele gol do nosso Washington Coração Valente, no último minuto, o Maracanã veio abaixo, alegria total, né? Tanto a imprensa, quanto os adversários, como todo mundo que não é torcedor do Fluminense, ficaram estarrecidos, ficaram chocados. Mas eles têm que entender que é isso que o Fluminense nos proporciona. O Fluminense sempre nos proporciona emoções variadas, emoções múltiplas. E na maioria das vezes, graças a Deus, jogos inesquecíveis e alegrias intermináveis, né? Daí ao meu raciocínio de não classificar jogo algum como o jogo mais importante da história do Fluminense, a não ser caso, né, consigamos chegar na final da Libertadores e sermos campeões. Aí sim, esse jogo com certeza será o mais importante da história do Fluminense e será eternizado como tal até uma nova conquista maior que essa. Porque sabemos, após Libertadores existe Mundial. Não é isso? Ou seja, não há limite para essa consagração, não há limite para esse sucesso, né? Desde que ele esteja escrito e autorizado por Deus. E devemos ter sempre fé em Deus, união entre torcida, time, nós aqui que fazemos conteúdo, parte da imprensa que algumas vezes se demonstra imparcial, né? Porque sabemos que a maioria da imprensa não é parcial, e não venham dizer que esses aí, que nós sabemos quais são, que ficarão felizes com o nosso sucesso. Sabemos que não. Porque para eles a única importância do futebol brasileiro, a única relevância do futebol brasileiro se resume principalmente a um, ou no máximo 2, 3 times aí que eles adotam como queridinhos. Enfim, que hoje seja um daqueles dias inesquecíveis, principalmente para nós assim que somos mais velhos, que já fomos em vários jogos, em várias decisões, e que vivemos vários tipos de momentos diferentes, né? Que hoje possamos todos, os mais novos que estão vivenciando isso por agora, pela primeira vez, nós que já estamos acostumados com aquilo que o Fluminense nos proporciona, sempre nos proporciona emoções que ficarão guardadas para o resto da vida. Como eu disse lá no início, né? Algumas muito boas, outras nem tanto, mas sempre inesquecíveis. Vamos pro jogo em si. Fernando Diniz mantendo aquela escalação característica, né, que ele sempre faz, embora tenhamos nossas ressalvas em relação principalmente à escalação do Lima, e mais uma vez insisto, nada contra o jogador, é sim um bom jogador, mas ele está sendo até mesmo queimado
pelo nosso técnico insistir em adaptá-lo a uma função, a uma posição que não é a dele. Mas vamos fazer o seguinte hoje, vamos ignorar esses fatos, né? Vamos deixar de lado. Não vamos, hoje não é dia de se apegar em problemas, em discordâncias. Hoje é dia de nos unirmos. Quem puder ir para o Maracanã, igual como assim eu estarei indo, que vá. Quem não tem como ir para o Maracanã, quem não, né, e principalmente quem mora fora do Rio, vamos nos unirmos em torno, que seja da televisão, né? Tem aquela musiquinha, isso aqui não é sofá, não sei o quê, mas não importa, o Maracanã não cabe milhões de pessoas que são torcedores do Fluminense, né? Então a torcida do sofá é importante, sim, também. Embora o que vai motivar o time, o que vai botar o time para frente, o que vai incentivar, somos nós que estaremos lá no Maracanã. Então vamos fazer essa união necessária e fundamental, né, da torcida do sofá e da torcida presente. Vamos fazer uma força. Vamos fazer uma energia que com certeza irá passar para dentro do campo. E se Deus quiser, teremos uma vitória expressiva, com um placar, né, mais favorável, mais elevado, se for possível. Se não for possível, que seja uma vitória, para irmos para o jogo da volta lá, né? Não com a garantia de uma classificação, mas com o coração mais leve, né? Até porque merecemos isso. E hoje não é dia, pessoal, hoje não é dia de críticas, hoje não é dia de contestarmos, embora tenhamos razão, né? Em alguns momentos que discordamos de algumas coisas, porém não vamos nos apegar a isso, né? Vamos nessa corrente positiva, fé em Deus principalmente, e fé no time também, fé nos jogadores, fé no nosso técnico, teimoso, mas tudo bem. Hoje pela importância, pela dimensão do que significa esse jogo, a princípio eu vou passar um pano aqui para o Diniz, tá? Embora o seu erro aí, nós estamos contigo. E por falar em escalação, né, não tem muito o que temos até que citar, mas não comentar, porque todo mundo já sabe de cor. É Fábio, é Samuel Xavier, é Nino, é Felipe Melo, Diogo Barbosa, né? Porque infelizmente não poderemos contar com o Marcelo. Aliás, eu caí na esparrela aí, confesso que me deixei levar, caí na esparrela daquela questão que a pena do Marcelo tinha sido reduzida. Eu vi, eu não pesquisei, eu não corri atrás, porque como eu sempre digo aqui no canal, não sou repórter, né? O meu conteúdo aqui não é jornalístico. Então, muitas das vezes o que eu comento aqui, o que eu falo, é baseado em informações de pessoas que eu considero sérias, né? Que eu penso que tenham uma credibilidade para quando essa pessoa, no caso, eu não vou ficar aqui citando o nome porque, né, não vou cometer essa indelicadeza. Mas quando eu vi essa pessoa publicar no Twitter dela que a
pena do Marcelo tinha sido reduzida. Eu na hora acreditei, fiz um vídeo, comentei e dei com os burros na água, né? Mas aí depois fui lá no vídeo, fiz uma observação lá, que a informação que eu tinha comentado ali estava errada. Enfim, não teremos o Marcelo. André Lima, essa é a questão, né, pessoal? O Lima. Tudo bem, vamos deixar quieto essa questão. Até porque, né, hoje é possível 5 substituições. 5 substituições. E se as coisas não estiverem funcionando, né, esperamos que sim, o Diniz terá tempo aí para poder estar corrigindo o time, como ele vem fazendo em alguns jogos. Por isso que eu comparei com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho teimava em iniciar sempre o jogo com um time. Aí ele começava a passar sufoco, ele começava perdendo, aí ele fazia as alterações, ou neste caso, uma alteração, que ele deveria ter iniciado o jogo, aí ele fazia essa alteração, aí virávamos os jogos e vinham as vitórias. É essa comparação que eu faço do Diniz com o Renato Gaúcho. Eu vou citar aqui para ninguém ficar perdido. Com o Renato Gaúcho era o Igor e com o Diniz é o Lima, né? É essa a questão. Aí depois eles sempre começam errando, aí depois fazem lá a modificação e aí o time acaba virando os jogos e conseguindo as vitórias. Mas não é esse o sentido, é só para deixar claro o porquê dessa minha comparação. E que não podemos cometer o mesmo erro. Ouviu, Diniz? Mas vou parar por aqui, porque hoje é dia de passar pano para você, até que me prove o contrário. Então né? André Lima, Ganso, John Arias, Cano e Keno. É o time característico, né? E também temos que deixar aqui uma observação e uma alegria e uma confiança de que John Kennedy está voando, né? 3 gols nos últimos 3 jogos e 3 gols decisivos. Que bom, né? Que bom. Fica uma dúvida se deveríamos ter o John Kennedy como titular agora, ou manter o Keno no time. Eu confesso que isso é uma dúvida que eu também tenho. Agora, o importante temos a opção. Começa com o Keno, que anda jogando bem, ok? E vamos com ele. Sabendo que, caso necessário, ou até mesmo por uma questão de intensificarmos, né, principalmente em relação a placar, em algum momento ali, a gente tendo a certeza e a gente tendo essa possibilidade de estar colocando o John Kennedy no time, isso é maravilhoso. Até porque, né, existe uma máxima aí do futebol que é uma realidade. Jogos e campeonatos não se ganha apenas com um time, se ganha com um ótimo elenco. E graças a Deus, se estamos discutindo aqui titularidades, é porque temos elenco. Não é isso, pessoal? Então, beleza. Começando os preparativos aqui para, né, já ir para o jogo logo mais. Esse dia já vi que vai passar lento. Eu vou procurar trabalhar
né? Porque a gente trabalhando, o tempo passa mais rápido. É isso aí. É isso aí. Vitória Fluminense. Vamos em frente. Que dê tudo certo hoje. E até breve.